Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje vamos comentar aqui, fazer alguns comentários sobre essa questão aqui do Enem, que nada mais é que uma questão de progressão geométrica, né? Ou seja, uma PG. Essa questão, ela causou muitas dúvidas em alguns candidatos. No entanto, ela é uma questão super simples de ser resolvida. A única coisa que é difícil de fazer seria interpretar esse texto aqui, esse enunciado, tá certo? Então vamos ler aqui devagarzinho e entender o que é que o enunciado está dizendo. Veja só. Uma criança utilizando o aplicativo escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo estas etapas. Aí temos aqui a primeira etapa, certo? Vou até destacar aqui. Ele inseriu três figuras do tipo esse emoji, né? No visor de escrita da mensagem, ou seja, está aqui as três figuras que apareceu no visor. A segunda etapa, ele copiou o que havia inserido anteriormente e inseriu o que havia copiado ao lado, ou seja, ele colocou os três aqui e aí colocou mais três, né? E depois, na etapa 3, ele copiou o que tinha no visor da segunda etapa, ou seja, aqui, e colou ao lado. E aqui está, ele colou praticamente duas vezes aqui. Então o que a gente observa, né? Vamos entender aqui o seguinte. A gente observa que no primeiro visor ele colocou três emojis. No segundo visor, se a gente for contar aqui, ele tem 6 emojis. E no terceiro visor, na terceira etapa, se a gente for contar aqui os emojis, ele tem 12. Aí o que a gente observa, né? A gente observa que eu tenho uma sequência que começa com um 3, depois vai para 6 e depois vai para 12. Tudo bem? Vamos continuar a leitura do enunciado. A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, e até concluir a 20ª etapa. E em seguida enviou a mensagem. Qual foi o total de figuras na mensagem enviada? Ou seja, observe aqui que ele quer saber quantos emojis tinha na 20ª etapa. E a gente vai analisar, né? Ou seja, eu tenho aqui uma progressão geométrica, certo? Essa progressão geométrica começa com o número 3, que é o primeiro termo. O segundo termo é 6, o terceiro termo é 12 e assim sucessivamente. Até o 20º termo, o A20. Certo? Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3 e por aí vai. Então ele quer saber o 20º termo da PG. Agora vamos analisar aqui as sequências. Observe que a razão dessa PG é exatamente o número que eu divido o anterior, né? Ó, veja só. Qual o número que, se eu dividir 6 por 3, vai gerar o quê? 1, 2. Se eu dividir 12 por 6, vai gerar também 1, 2. Então, esse 2 aqui nada mais é do que a razão da PG, certo? Então, eu já tenho as informações necessárias para poder resolver essa questão. E aí, a gente tem que lembrar da fórmula do termo geral da PG. Qual que é a fórmula do termo geral da PG? É AN igual ao A1 vezes a razão elevada a N menos 1, certo? Essa daqui, gente, é o termo geral de uma progressão geométrica. Isso daqui, ó, a gente precisa memorizar. O da progressão aritmética, PA, também tem a própria fórmula, certo? Que é necessário a gente memorizar essas fórmulas para poder resolver essas questões. No caso aqui da PG, essa questão é uma PG, então essa é aqui a fórmula, tá certo? Então nós vamos substituir os valores nessa fórmula. Então vamos lá, eu quero saber quem é o A20, ou seja, o 20º termo. E quem que é o A1? O A1 é 3, ó, aqui está. Então eu coloco 3 vezes a razão. Quem é a razão? 2. Então eu coloco 2. Elevado a N. O N, gente, é a quantidade de termos, viu? Então todos os termos dessa progressão geométrica até o A20 significa que tem 20 termos. Ou seja, aqui eu vou colocar 20 menos 1. Deixa
Deixa eu agitar, pronto. Ou seja, então significa que o meu A20 é igual a 3 vezes 2, e eu resolvo aqui em cima, né? 20 menos 1, 19. Eu poderia resolver o restante? Poderia. Mas, como essa questão ela foi muito gentil com os candidatos, eu observo que ele já tem aqui nas alternativas a resposta que ele quer. Eu não preciso fazer mais nada aqui. Eu apenas marco a alternativa A, 3 vezes 2 elevado a 19, que aqui está. Tudo bem? Então, gente, foi uma questão bem simples que exige apenas o quê? Apenas interpretação. Conhecer a forma de uma progressão geométrica, identificar uma progressão geométrica e apenas substituir alguns valores. E a questão, ela apenas deu os valores substituídos na fórmula, né? Como a gente viu aqui. A gente não precisou calcular 3 vezes 2 elevado a 19. Aqui vai dar um número muito grande, né? Porém, se fosse preciso fazer, a gente faria. Mas no caso aqui, a questão só deu mesmo essas alternativas aqui, né? E no caso, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Beleza, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Sobre as questões do Enem. Próximos vídeos a gente vai falar sobre mais questões dessa última edição do Enem em 2024. Um abraço e até a próxima.